Sobre o Trump, ainda sobre o Trump, o que vem pela frente, mais ou menos o que o Silvio trouxe, do até logo, né? Ele meio que modificou o Partido Republicano, o Partido Democrata, como o Rodrigo Constantino falou também, é um partido que caminhou muito para a esquerda, e muita gente fala que o Trump pode vir com um novo partido, criar um novo partido, e é um problema que a gente enfrenta aqui no Brasil também, o partido do presidente Bolsonaro, o PSL, ele saiu do partido, o PSL está dividido, né? Ainda tem alguns parlamentares que apoiam o presidente, outros não. Que caminhos você enxerga tanto para o Trump, talvez com a criação de um novo partido, e para o presidente Bolsonaro, na questão partidária? Perfeito, Lacombe. Rapidamente só, mais essa coisa do terrorismo doméstico é sempre um assunto muito bom da gente discutir. Você veja que em 2013 nós tivemos invasões do Itamaraty, nós tivemos pessoas invadindo o nosso Congresso e quando foram ali, apreenderam algumas pessoas, você viu que entre os manifestantes você tinha pessoas ligadas a Marina Silva, não como aquelas pessoas eram ligadas ao Trump, meros apoiadores, mas assessores, por exemplo. Então, eu gostaria de deixar aqui no ar a pergunta, se isso de fato é terrorismo doméstico, será que nós deveríamos condenar a Marina Silva por terrorismo doméstico? Será que nós deveríamos condenar as pessoas ligadas de alguma forma, seja por assessores, que participaram daqueles atos como terroristas domésticos? Enfim, deixa essa pergunta no ar. Agora, sobre o Trump, eu acredito que a estratégia que ele deve adotar não deve ser de um novo partido. Eu acredito que talvez a energia criativa dele vai ser depositada talvez em um veículo de mídia novo. Isso eu vejo sim ele fazendo, eu acho que é uma estratégia que ele deve seguir e deve focar muito nas primárias republicanas. O Partido Republicano tem espaço para isso. Eu vejo agora, inclusive nos últimos dias, a aproximação do Trump ao Steve Bannon. E o Steve Bannon sempre preconizou essa ideia. Bom, nós precisamos de candidatos conservadores, com uma pegada mais nacionalista ou populista no sentido americano, desafiando o establishment republicano. E eu não tenho a menor dúvida de que é isso que ele vai fazer. Como eu disse, nas midterm elections, daqui a 2 anos, isso vai ser essencial e vai nos oferecer ali, digamos, uma amostra do que virá em 2024. E o presidente Bolsonaro? Para que partido ele vai? Ele cria um novo partido? Partido do presidente Bolsonaro. Então, a gente tem um processo muito complicado no Brasil. Até março. Nós temos um processo muito complicado no Brasil. Eu confesso, o presidente Bolsonaro sabe disso, sempre foi uma pessoa muito cética em relação à aliança, em que pese ter escrito o programa do partido, sempre foi muito cético em relação ao partido. Então, eu acredito que o mais provável, pelo menos no curto prazo, é que ele vá para um partido desses que já existem, buscando ali sempre algumas condições mínimas de liberdade, de controle do partido, para que ele possa garantir também boas práticas dentro do partido. Só fazendo uma pergunta de cunho mais filosófico para o Felipe, que eu sei que ele é dessa área e gosta disso. Como é que a direita internacional, Felipe, vai se organizar com a saída do Trump? Porque ele era a grande referência dessa direita internacional e hoje sobram países menos vistosos, né? Polônia, Hungria, mesmo a Rússia. O que vai mudar nesse xadrez internacional? Olha, falar em organização da direita internacional já é um problema em si, porque a direita internacional nunca foi muito organizada. A gente assistiu isso acontecendo um pouco agora, justamente após a eleição do Trump, com o surgimento de novos atores políticos na Europa, sobretudo. E houve uma pequena aproximação. Você tem tido alguns congressos, você tem tido algumas iniciativas, como a do Steve Bannon, mas nenhuma delas muito frutífera, eu diria assim. O que tem ocorrido é que esses países estão muito bem posicionados, vários deles. Você pega, por exemplo, o Brasil, que talvez seja o país agora de maior peso político, econômico, diplomático a ser liderado por um grande líder conservador, nacionalista e que diz isso abertamente. Você não corre o risco de isolamento, por exemplo, do Brasil se tornar um páreo? Não, eu acredito que não. Você veja que o Brasil, sobretudo nesse período, tem agido como uma nação muito madura. E a maturidade significa que você vai defender as suas ideias, vai defender os seus valores, vai falar com a sua própria voz, respeitando as vozes alheias, mas também buscando o respeito. Veja que o Brasil não tem nenhuma aspiração imperialista. Nós não buscamos, por exemplo, mudar sistemas de outros países, nós não buscamos implementar as nossas ideias em outros países. A gente simplesmente quer ser ouvido, quer ser respeitado, quer que a voz do povo brasileiro, que é majoritariamente cristão, majoritariamente conservador, seja ouvido lá fora, que as preocupações que existem aqui possam ser externadas também na política externa. Mas a gente não ataca questões domésticas de nenhum país. A única coisa que a gente exige é que esse tratamento seja nos dado. Veja, Amanda, quando nós entramos no governo, a grande discussão, o grande alarde era sobre o boicote que nós sofreríamos dos países árabes.
devido à aproximação com Israel. E isso está registrado, as pessoas podem procurar. Eu escrevi inúmeros artigos dizendo, gente, isso é uma enorme bobagem. Todo o panorama da política externa, da geopolítica do Oriente Médio mudou e a gente vai se aproximar não só de Israel, como a gente vai se aproximar muito dos países árabes e vamos fazer com eles ali grandes negócios que não foram feitos até hoje, inclusive. E foi exatamente o que aconteceu. Você veja que com a viagem do presidente Bolsonaro em 2019 para o Oriente Médio, visitando ali a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, a gente trouxe grandes resultados, um anúncio de investimentos de 20 bilhões para o Brasil e não teve nenhum tipo de boicote aos nossos produtos. A gente agiu com muita tranquilidade enquanto havia um grande alarde. Agora, a imprensa, de novo, repete esse alarde dizendo que, devido às posições brasileiras, nós ficaremos isolados, nós não conseguiremos insumos da China, nós não conseguiremos as vacinas da Índia. Eu posso te garantir que isso é uma enorme bobagem. Eu diria que todo mundo que apostou contra a política externa no passado se deu mal, errou, os resultados estão aí e isso vai ser visto de novo agora. Eu acho que, para mim, como alguém que está ali no centro do poder decisório, junto com o ministro Ernesto, junto com o presidente Bolsonaro, é até um momento mais empolgante, porque agora com o Biden nós vamos poder mostrar que os resultados que a gente obtém não dependem de uma amizade, de um alinhamento político-ideológico, mas sim do trabalho enorme que a gente tem feito para conquistar esse respeito que eu disse que o Brasil dá aos outros países e também deseja.